Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos povos com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos com o programa Nas Pegadas de Ozanam, um programa da Sociedade São Vicente de Paulo. Su questa barca ci siamo tutti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati. Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Em uma situação sem precedentes como a dos últimos 2 anos, nós franciscanos da Custódia da Terra Santa procuramos continuar nossa missão. Nos santuários em peregrinos, intensificamos nossas orações dando voz ao clamor de toda a humanidade. Nas paróquias, continuamos a celebrar e a estar perto das pessoas, dos cristãos locais, dos trabalhadores migrantes e refugiados. Nas escolas, continuamos a educar na fraternidade e na esperança. Nos centros de estudos acolhemos e formamos jovens frades, mas também sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas de todo o mundo. Com dificuldade, buscamos apoiar materialmente as comunidades mais necessitadas, a comunidade de Belém e a de Jerusalém, sem peregrinos e sem trabalho, as comunidades do Líbano, devastadas por uma crise econômica e política cada vez mais esfaceladas, as da Síria, prisioneira de uma guerra que parece não ter fim. Também este ano, na Sexta-feira Santa, lembrai-vos de nós, vossos irmãos e irmãs que vivem na Terra Santa. Ajude-nos segundo a generosidade do vosso coração, lembrando-se das palavras do Senhor Jesus. Há mais alegria em dar do que em receber. Aqueles que fazem a guerra esquecem a humanidade, disse o Papa Francisco no Ângelus de 5 de março, com o coração dolorido pela Ucrânia. Aqueles que fazem a guerra, acrescentou, não olham para a vida concreta das pessoas, mas confiam na lógica diabólica e perversa das armas, que é a mais distante da vontade de Deus. Essa lógica diabólica e perversa das armas, tão evidente no conflito entre Rússia e Ucrânia, é também presente em outras situações que, por não atraírem o olhar da mídia internacional, precisam ser expostas e serem motivo de nossas orações, preces e manifestações de reconciliação e de paz. Nossos jornais atuais não acompanham as guerras na Etiópia, Iêmen, Myanmar e Síria,
países que vivem confrontos armados que levaram à morte milhares de civis e forças militares. Vemos aqui a lógica diabólica e perversa das armas, mortal e destruidora, e que se espalha pela face da terra. Nessa edição de abril da Jornada de Oração e Missão, a Igreja do Brasil se dispõe a rezar por esses outros países em guerra. Que esse tempo quaresmal, propício à penitência e à oração, seja também um tempo para nos convertermos da lógica das armas e das agressões. Beato Francesco Faade Bruno. Nasce Francesco Faade Bruno em Alexandria em 29 de março. Seu primeiro nome é Francesco de Paola. Francesco passa sua infância em Bruno, no castelo de seus avós. Em 23 de outubro, recebe a confirmação. Francesco ingressa no Colégio São Jorge, de Nova Ligúria. Depois de haver terminado a universidade, Francesco ingressa no Exército. Francesco participa da Primeira Guerra da Independência. É capitão do Estado-Maior. Sente uma forte chamada interior a rezar e pedir orações por todos os soldados mortos na guerra e adere às conferências da Sociedade de São Vicente. Inicia uma escola de canto feminino na igreja de São Máximo em Torino. Segue suas atividades sociais e religiosas, formando-se sobre textos de filosofia e teologia. Inicia a obra Santa Zita para promover a formação das mulheres que estão sem trabalho. Inicia um lugar para mulheres idosas e enfermas. Cria uma biblioteca circulante para promover a formação e cria uma lavanderia modelo para sustentar as obras de caridade. Inicia um curso de formação profissional para os jovens mais pobres de sua época. Começa com a construção da igreja de Nossa Senhora do Sufrágio, para rezar pelos defuntos de todas as guerras e de todos os tempos. É nomeado professor de análises matemática e geometria analítica da Universidade de Torino. Se decide finalmente em ser sacerdote. Finaliza a igreja dedicada a Nossa Senhora do Sufrágio. É ordenado sacerdote em 22 de outubro de 1876 e realiza a casa de preservação para as mães solteiras. Inicia a congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Sufrágio.
inaugura o campanário mais alto de Torino. Em 27 de março, morre Francesco de Bruno, em Torino, Itália. São João Paulo II o declara Beato Francesco Faà de Bruno, um gigante da fé e da caridade. Beato Francesco Faà de Bruno, um gigante da fé e da caridade. Localizada no coração do mar Mediterrâneo, Malta é o território mais ao sul da Europa e o próximo destino do Papa Francisco, que ali fará sua 36ª viagem apostólica nos dias 2 e 3 de abril. Esse arquipélago recebeu seus primeiros habitantes há mais de 7.000 anos e tem sido o lar de povos tão diversos como os fenícios, os gregos, os romanos e os árabes. E nos últimos séculos esteve sob o domínio francês, italiano e, por fim, um longo protetorado britânico, do qual conquistaram a independência em 1964. Cada povo deixou sua marca no DNA maltês, para quem a diversidade cultural é uma característica natural. Acostumada a ser uma terra disputada para o comércio e estratégica para a guerra, hoje é uma das principais portas de entrada para os milhares e milhares de imigrantes que fogem da vizinha África, tentando entrar na Europa. E o sucessor de Pedro sabe disso, pois expressou repetidamente sua gratidão pelo caráter acolhedor desta nação de longa tradição cristã. De sua população de 475 mil pessoas, mais de 85% são católicos. 2 anos atrás, o Papa tinha anunciado sua visita, mas a pandemia atrasou os planos. E agora Francisco se prepara para ir ao encontro da população, levando a força e alegria do Evangelho. Ele vem para renovar mais uma vez a fé dos malteses e realmente precisamos disso. Por isso rezo para que tudo corra bem e espero ver o Papa muito em breve. A Ilha de Gozo é um destino turístico muito conhecido, especialmente pela sua arquitetura histórica e pela beleza dos vilarejos ao longo do seu litoral. Esse será um dos lugares que o Papa visitará. Ele chegará por mar, a mesma rota que centenas de barcos percorrem diariamente. Aqui as paróquias testemunham uma intensa vida pastoral. E agora aguardo ansiosamente a chegada do Pontífice. Estamos preparados para receber o Papa Francisco com grande hospitalidade e também para acolher a boa nova do Evangelho. E quando se trata de hospitalidade, os malteses têm uma fama muito boa, mesmo bíblica. É o que nos diz São Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, quando depois de um naufrágio, ele e seus companheiros de infortúnio foram resgatados e calorosamente atendidos pelos habitantes da ilha. Por isso, em Malta, é tão grande a veneração ao apóstolo dos gentios. A grande maioria das casas tem imagens no exterior com devoção familiar, mas sem dúvida a mais difundida é a de São Paulo. Na cidade de Rabat, essa é a igreja que, segundo a tradição, foi construída sobre a gruta em que ele viveu durante sua estadia na ilha. 2 placas comemorativas recordam as visitas históricas de São João Paulo II e Bento XVI ao local. E agora será a vez do Papa Francisco. A praça fora da igreja está sendo reformada a toda velocidade, enquanto os peregrinos continuam a chegar para ver dentro da igreja o local que um dia foi o refúgio temporário de um discípulo de Jesus. Hoje o povo maltês espera de Francisco
um novo impulso. Acredito que seja uma boa razão para recomeçar, para a fé e confiança das pessoas. Depois deste difícil tempo de pandemia que atingiu a todos, até mesmo nossa pequena comunidade, pessoas que conhecíamos e que, infelizmente, já não estão mais aqui. Mas assim como São Paulo foi recebido em Malta pelos habitantes locais, hoje milhares de homens e mulheres que fogem, principalmente de seus países na África, são acolhidos por essas pessoas. É por isso que o Papa irá ao Centro João 23 Peace Lab, em Halfar, uma organização voluntária que, aos cuidados do frade franciscano Dionísios Mintoff, há mais de 30 anos, ajuda e sustenta os migrantes e refugiados. É um testemunho da fecundidade do Evangelho para muitos que de várias maneiras chegam a essa ilha, deixando para trás uma história de dor, perseguição e sofrimento, e se abrem à esperança de que alguém lhes dê uma mão e possam sonhar com um novo horizonte. Agora nós vamos fazer as nossas orações finais, agradecendo a você que está ligado conosco. Eu tenho certeza que vocês também nos acompanham nessas orações. Agradecendo a Deus, pedindo bênçãos para a semana que nós vamos iniciar, pelos doentes, por aquelas pessoas que estão passando por momentos tão difíceis de necessidades materiais, aquelas pessoas que estão sem trabalho. Nós vamos rezar também por aqueles que nos ajudam no nosso mês e por todos os vicentinos. Então nós vamos rezar agradecendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa Nas Pegadas de Ozanam. Não se esqueça, agora nós estamos no YouTube. Dê o seu like, clique no sininho e faça o seu comentário. Nós agradecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.